Tudo bem, pessoal? De volta aqui no canal do Sormani, no @Fábio Sormani Oficial, @Fábio Sormani Oficial. Eu queria falar hoje sobre o Corinthians e fazer uma projeção, uma comparação com o Santos. Os dois times se parecem demais, né? Com duas administrações caóticas, tenebrosas, apocalípticas. Do lado do Corinthians, Duílio Monteiro Alves. Do lado do Santos, o Andrés Rueda. Vamos falar sobre isso, vou mostrar para vocês as semelhanças e vou deixar claro para vocês também que o ano do Corinthians, ou melhor, que essa gestão do Duílio Monteiro Alves é muito pior do que a gestão Andrés Rueda. Mas antes eu queria pedir para vocês se inscreverem aqui no canal do Sormani, no @Fábio Sormani Oficial, e se inscrevam, dê seu like, acione o sininho, que é muito importante para fazer esse canal crescer. Gente, eu fiz aqui um levantamento, inclusive eu estou com o computador aberto aqui do meu lado, na gestão olha, vou comparar, comparação, tá? Duílio e Rueda. Na gestão do Duílio, o Corinthians teve 8 treinadores. Wagner Mancini, Silvinho, Vitor Pereira, Fernando Lázaro, Cuca, Danilo, Vanderlei Luxemburgo e agora termina com o Mano Menezes. Aí nós vamos fazer uma comparação com a gestão do Andrés Rueda. O Santos teve 9 treinadores nesse mesmo período, porque é um triênio, né? Ambos começaram no ano de 2021. 21, 22 e 23, agora se encerrando o mandato tanto do Duílio quanto o do Rueda. O Rueda e o Santos, portanto, tiveram 9 treinadores, a saber, Ariel Roland, Fernando Diniz, Fábio Carille, Fabian Bustos, Lisca, Orlando Ribeiro, Odair Hellmann, Paulo Turra e agora, muito provavelmente, fechando o ano com o Marcelo Fernandes. Então, quer dizer, a semelhança, veja como é muito igual o que acontece no Corinthians e no Santos, dois times que estão disputando uma temporada ruim, melancólica. O corintiano pode dizer, mas chegamos à semifinal da Copa do Brasil, chegamos à semifinal da Sul-Americana. Ok, mas vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas vejam, o Corinthians teve 8 treinadores na gestão do Duílio, o Santos teve 9 treinadores na gestão do Andrés Rueda. Nesse período, nesse triênio, o Duílio e o Corinthians, consequentemente, disputaram 13 títulos. 3 paulistas, 3 brasileiros, 3 Copas do Brasil, 2 Libertadores e 2 Sul-Americanos, tá? Então foram 13 títulos, nenhum título conquistado. O Santos, né, na gestão do Andrés Rueda, disputou 12 títulos, um a menos do que o Corinthians, por quê? Porque o Corinthians disputou uma Sul-Americana esse ano, que ele veio da Libertadores para disputar esse ano, coisa que não aconteceu no ano passado. Então foram 13 títulos que o Corinthians disputou e o Santos com 12. 3 paulistas, 3 brasileiros, 3 Copas do Brasil e 3 Sul-Americanas. Nenhum título também. A situação do Santos ainda é pior que a do Corinthians, porque nesses 3 anos em que o Rueda administrou o Santos nunca teve a possibilidade de chegar perto de nada. Ao contrário. O Santos disputou 3 campeonatos paulistas para não ser rebaixado, 3 campeonatos brasileiros, incluindo desse ano, para não ser rebaixado, foi humilhado na Sul-Americana, sendo eliminado, inclusive, pelo Deportivo Táchira da Venezuela, na Vila Belmiro, algo que jamais tinha acontecido no futebol brasileiro, um time ser eliminado por uma equipe da Venezuela, e campeonato da Copa do Brasil sendo igualmente humilhado. Aliás, foi foi amassado pelo Corinthians 4-0 na Copa do Brasil do ano passado, tá? Agora, o Corinthians, como eu falei agora há pouco, chegou na semifinal, bateu uma final do ano passado da Copa do Brasil, chegou em semifinal esse ano também da Copa do Brasil, do Sul-Americano, chegou a se classificar também na fase aguda do Campeonato Paulista, o que não aconteceu com o Santos, mas é um desempenho muito ruim se a gente for levar em conta, por exemplo, a questão financeira. E eu vou trazer para vocês esses números. O Corinthians, por exemplo, em 2021, arrecadou 534 milhões. O Santos arrecadou 394 milhões. Em 2022, ou seja, no ano passado, o Corinthians arrecadou
737 milhões. O Santos, 392. E a projeção para esse ano, o ano não fechou ainda, a projeção do Corinthians para esse ano é de 822 milhões e a do Santos é de 340 milhões. Então, se a gente for calcular os 3 anos de mandato do Rueda e também do Duílio, a gente vai ter o seguinte, projeção, porque esse ano 2023 ainda não fechou. O Corinthians vai faturar algo em torno de 2 bilhões e 100 milhões de reais, enquanto o Santos vai faturar 1 bilhão a menos, ou seja, 1 bilhão e 100 mil reais. É uma diferença brutal. É uma diferença brutal. Que se a gente for colocar em 3 anos de administração, se a diferença entre eles é 1 bilhão, em 3 anos isso aí vai dar 330, 340 milhões de reais, em média, no orçamento. Quer dizer, o Corinthians arrecada por ano, nesses 3 anos, nesse triênio de administração do Duílio, quase que o faturamento do Santos projetado para esse ano de 2023, ou seja, 340 milhões. A cada ano, o Corinthians fatura um orçamento a mais, um orçamento do que o Santos. Então, bater no final do ano, dizendo que chegou numa final de Copa do Brasil, que chegou numa semifinal de Copa do Brasil, que chegou numa semifinal de Sul-Americana, que chegou numa semifinal de Campeonato Paulista, isso é muito pouco. É muito pouco. É trágico, a administração corintiana é trágica. Por isso que eu acho que a administração do Duílio Monteiro Alves é tão trágica. Eu falei no começo do vídeo que era mais trágica do que a do Andrés Rueda. Não sei se seria mais trágica, porque, olha, vocês 3 anos ameaçaram pelo rebaixamento no Campeonato Paulista e no Campeonato Brasileiro, olha, não tem dinheiro que pague, viu? Não sei, eu acho que do Andrés Rueda ainda é pior. Acho que ainda é pior. Mas, de qualquer maneira, são 2 administrações nefastas. São 2 administrações fúnebres que colocaram tanto o Corinthians quanto o Santos numa situação vergonhosa, embaraçosa para os seus torcedores. Então, veja só a classificação do Campeonato Brasileiro desse ano. O Corinthians caiu fora ontem, sendo eliminado pelo Fortaleza na Copa do Brasil, na Copa Sul-Americana. Foi eliminado? Não, foi humilhado. Perdeu só de 2-0, mas poderia ter sido muito mais. Aí resta o Corinthians o quê? O Campeonato Brasileiro. Para ganhar? Não. Para não ser rebaixado, assim como acontece com o Santos. O Corinthians está hoje na 13ª posição do Campeonato Brasileiro com 30 pontos. 30 pontos. E um aproveitamento de 40%. O Santos tem 3 pontos a menos. 27 pontos. Um aproveitamento de 36%. Tá? Aí vamos pegar aqui a classificação do Campeonato Brasileiro da Série A deste ano de 2023 e eu vou mostrar para vocês qual é a diferença de um e de outro para a zona do rebaixamento. O Santos conseguiu, depois de 7 rodadas, ao bater o Vasco, ao golear o Vasco na rodada passada na Vila Belmiro por 4-1, depois de 7 rodadas, eu dizia, o Santos deixou a zona do rebaixamento. O Corinthians, nesse momento, com seus 30 pontos, ele tem 4 pontos a mais do que o Vasco, que é o primeiro time na zona do rebaixamento com 26 pontos. E o Santos tem 27 pontos, tem 1 ponto a mais do que o Vasco, tá? 1 pontinho a mais do que o Vasco. Ou seja, são times que vão brigar até o final deste ano 2023 no Campeonato Brasileiro para não serem rebaixados. Para não serem rebaixados. Aí eu comecei a olhar aqui e fui dar uma olhada na folha de pagamento de um e de outro para esse ano de 2023, tá? Pelo que eu pesquisei, o Corinthians tem a 3ª maior folha de pagamento do futebol brasileiro. Está entre a 3ª e a 4ª folha de pagamento, com 24 milhões gastos mensalmente com o seu elenco de futebol. 24 milhões. O Santos gasta a metade, 12 milhões. 12 milhões. Está ali na 8ª posição, mais ou menos, no ranqueamento dos times com folha de pagamento. Então você pega um Corinthians que tem entre a 3ª e 4ª maior folha de pagamento, com 24 milhões, você olha para a classificação e vê o Corinthians na 13ª colocação no Campeonato Brasileiro e vai brigar o restante da competição para não ser rebaixado, olha, até um impacto muito grande, mostra a vergonha que foi essa temporada para o Corinthians e a vergonha que vem sendo essa administração do Duílio Monteiro Alves. O Santos gasta metade,
mas não é pouca coisa. Não é pouca coisa. São 12 milhões de reais. Não é pouca coisa. 12 milhões. E o Santos, igualmente, assim como o Corinthians, está brigando para não ser rebaixado no Campeonato Brasileiro. Enfim, gente, 2 times de São Paulo que no futuro, no passado, não muito distante, brigavam lá em cima, ganhavam títulos, etc e tal. Bastaram essas 2 figuras nefastas assumirem tanto o Corinthians quanto o Santos, ou seja, do William Monteiro Alves no Corinthians, Andrés Rueda no Santos, para que tudo isso virasse uma situação catastrófica de envergonhamento dos seus torcedores. Portanto, torcedor, quando tiver eleição, pense bem quem você vai votar. Aí eu pergunto para você, corintiano, vale a pena continuar com essa gestão, que na verdade não é só do William Monteiro Alves, é também o André Sanches, que vem capitaneando esse projeto desde 2007. Foi bom? Foi, claro que foi. Ganhou Brasileiro, ganhou Mundial, ganhou Libertadores, coisa que o Corinthians não tinha. Ganhou vários campeonatos paulistas, Copa do Brasil, etc e tal. Agora, essa administração do Santos, do Andrés Rueda, ela não veio a reboque de ninguém. Essa começou agora. Aí eu pergunto para você, meu companheiro, torcedor do Santos, associado que vai votar. Vale a pena votar em alguém que tenha o apoio do Rueda? O Rueda não vai apoiar ninguém. Então eu te pergunto, vale a pena votar em alguém que pensa semelhante ao Rueda? Vejam que a SAF, eu tenho dito aqui várias vezes, é para mim a única solução para o Santos. Porque o faturamento do Santos, vocês girem nos números que eu trouxe aí, é muito menor em relação ao Corinthians, em relação ao Flamengo, em relação ao Palmeiras, é muito menor. É muito menor. Então o Santos não tem de onde tirar dinheiro. E seu estádio para ficar pronto, quando for aprovado o projeto, quando começar a construção, vai demorar mais ou menos, a partir de hoje, 3 anos. Enquanto isso, o Corinthians vai faturar, Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, vão faturar por jogo 3 milhões e meio, o Santos vai faturar 3 milhões a menos, ou seja, 500 mil reais. Então, quem é que no Santos pensa em SAF? Então você tem que ficar olhando para esse cara. Pô, esse cara é interessante. Quem é contra a SAF? Eu já ficaria com o pé atrás. Vamos transportar isso para o Corinthians? O Corinthians, embora não seja uma SAF, ela tem dono desde 2007. Ela é praticamente uma SAF. Está nas mãos do André Sanches desde 2007. Então ela é quase que uma SAF, porque tem um dono, e esse dono chama-se Andrés Sanches. Sormani, tá vendo? O SAF não resolve. Não resolve se ela cair em mãos erradas. Se ela cair em mãos certas, em mãos boas, ela tem futuro. Veja o caso do Botafogo, que foi negociado e vendido por Textor, o americano John Textor. Sormani, mas o Botafogo pode até perder o Campeonato Brasileiro. Mas alguém imaginava que o Botafogo fosse ser campeão do Brasileiro em 2023? Alguém imaginava que o Botafogo ia estar disputando esse campeonato? Alguém imaginava que o Botafogo ia se classificar de maneira direta para a Libertadores do ano que vem? Ninguém imaginava isso. Isso é fruto de uma SAF bem administrada. Então, portanto, gente, para encerrar esse nosso papo, que já se estendeu bastante, é isso que eu queria dizer para vocês. Pensem bem em quem vocês vão votar, porque tanto o Santos quanto o Corinthians têm eleições neste final de ano. Vejam o que do William Monteiro Alves e seu grupo, capitaneado por André Sanches, vem fazendo no Corinthians nos últimos anos. E vejam o que Andrés Rueda fez no Santos nesse último triênio. Pense bem e vote, porque senão não adianta chorar depois.